Estamos ouvindo. Bom, uma boa tarde a todos. Pauta da audiência pública da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Declaro aberto os trabalhos da audiência pública de avaliação das metas fiscais segundo quadrimestre de 2020, que tem o objetivo de demonstrar que os valores de receitas e despesas constantes da LOA são compatíveis com as metas fiscais das receitas, despesas consultadas da LDO, e que os valores das despesas autorizadas da LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a consegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Informo que esta audiência pública está sendo realizada de forma virtual, de acordo com a resolução de número 005, de 8 de abril de 2020. Passo a condução dos trabalhos para a exposição do assunto do controlador interno do município. Passo a palavra ao controlador André Rinaldi. Beleza, obrigado, seu Vidolino. Boa tarde a todos. Como é de praxe, né? Nós temos 2 vezes por ano a avaliação das metas fiscais e no ano seguinte sempre é a avaliação do terceiro quadrimestre. Então, agora, conforme... Não sei se está aparecendo para vocês a tela aí. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Está aparecendo a tela aí, seu Vidolino? Para mim tá, para mim tá. Tá ok. A apresentação está aparecendo, né? Sim. Tá. Então, como é previsto, né, aos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, sempre é demonstrado a avaliação das metas fiscais. Audiência pública para a referida Comissão de Finanças da Casa Legislativa. Agora há pouco nós tivemos a audiência pública sobre a LDO, né, que estima já o orçamento para 2021. E o Luiz Carlos bem colocou aí os números, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, aquilo que depois da lei efetivamente sendo aplicada, nós avaliamos e vimos se ela está sendo cumprida, né? Então, dando sequência, primeiramente nós vamos falar da receita, previsão da receita e a arrecadação efetivamente que ocorreu nesse período até o segundo quadrimestre. Então, o total da receita prevista para esse período eram R$13.077.195,60 de receita, e a arrecadada efetivamente foram R$14.254.779,71. É possível verificar um superávit da arrecadação, sendo que a receita corrente ela foi um pouco maior do que o previsto, e a de capital também teve uma diferença considerável, aí de 393 mil acima. No próximo slide dá de ver bem o comparativo, né, do previsto para a arrecadada, e a diferença então de R$1.447.584,11 de arrecadação a mais do previsto. Isso dá 11% além do que foi orçado. Quanto à despesa, o que se tinha previsto de despesa para até o final do segundo quadrimestre eram R$13.435,81, e o que foi verificado foi uma despesa de R$12.644.909,68. Essa diferença é de R$368.526,13, gasto a menos.
do que foi previsto de despesa. Nesse próximo slide, dá de ver aqui o comparativo, né, no gráfico. E nós tivemos de despesa 2,83% a menos. Não se faz necessário aí a recomendação de limitação de empenho, por exemplo, né? Comparando as receitas realizadas com as despesas realizadas, nós temos um superávit orçamentário no ano de R$ 1.879.870,03. Tá? No gráfico aqui dá de visualizar bem as receitas correntes. Então, a receita corrente também ela foi um pouquinho maior do que a prevista, e a de capital também um pouco maior do que a prevista. Sobre educação. Então, nesse quadro, nós vamos verificar aqui a aplicação do mínimo, né, que é exigido na Constituição Federal, de 25% das receitas de transferências e de impostos na educação. Até o final do período, foi verificado aí 24,07%. Isso mostra que não está sendo cumprido com o dispositivo da Constituição Federal. Nos outros anos, sempre até aí, mais ou menos o mês de julho, a gente praticamente já estava atingindo os 25%. Esse ano, até por questão de não estar tendo as aulas, né, normalmente, praticamente não está parado, né, o transporte escolar, acaba que diminuindo um pouco a despesa. Também outras despesas que eram sempre recorrentes, né, por conta da educação, ficou sem ser realizado. Mas, sendo que nós estamos aí com 24,07 e tem ainda mais 4 meses até o final do exercício, provavelmente até se encerrar o exercício vai se atingir os 25%. Quanto ao magistério, né? Então, da receita do Fundeb, da formação da receita do Fundeb, nós temos aí apurado R$ 1.723.144,42. Desse valor, 60% deve de ser aplicado com os profissionais do magistério, né? O gasto com professores. E até o final do período foi apurado 83,74%. Então, nesse quesito, o município vem cumprindo com a Constituição. Está bem acima do mínimo previsto, né? Falando de saúde. Então, na saúde, o mínimo exigido pela Constituição é 15%, que é a aplicação das receitas de impostos e receita de transferência. O que é verificado que até o final do segundo quadrimestre foi aplicado 17,03%. Então, na saúde, o município vem cumprindo com o mínimo exigido. Quanto aos índices de gasto com pessoal, a receita corrente líquida acumulada nos últimos 12 meses é de R$ 19.838.528,19. E a despesa total com pessoal acumulado nos últimos 12 meses, que é o que se usa para cálculo, para fins de pessoal, foi de R$ 8.991.100,27. Apura-se aí 45,33% de gasto com o pessoal do Executivo, Poder Executivo. Poder Legislativo, é a mesma receita corrente líquida, né? Despesa total com o pessoal, R$ 530.630,62, apurando-se 2,67% de gasto com o pessoal no Legislativo. Fazendo, então, consolidado, né? Considerando o Executivo e o Legislativo, nós temos 48% de gastos. No próximo quadro aqui, no gráfico, mostra 48%, né? E já até ilustra aí onde estaria no limite prudencial.
E o próximo slide mostra o comparativo, né? Então, a apuração para limite executivo seria 54% para o limite máximo, e nós estamos aí nos 45,33% no executivo, e legislativo é 6% o máximo, e está até o final do segundo quadrimestre 2,67%, que dá um total consolidado de 48%, tendo uma margem aí de 12% até os 60%, que seria o limite máximo. Essa seria a apresentação da avaliação das metas, foram os índices apresentados, e se caso tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloco à disposição. O Deco, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Assim, ó, ali, como você colocou ali na questão da educação, né, que não estamos cumprindo até o momento os índices, tá? Tá, o transporte não está funcionando, isso ajudaria, tá? Teve alguma diferença no salário dos servidores ou mais alguma outra coisa que não foi gasto nesse período da pandemia por conta de nós não estar atingindo o índice, ou na verdade é o transporte que tá fazendo com que isso não está acontecendo? O impacto maior é uma das coisas, a merenda escolar. O segundo é o transporte, né? O transporte escolar também não está acontecendo. Questão de vencimento não mudou em nada, né? Então, o que mais está impactando mesmo é o transporte. E mas essa merenda não está sendo entregada, não está? Parte dela, tem parte dela, então? É. A parte não está no total como se fosse na escola, então? Isso. Sim. Caso assim dos funcionários, vale alimentação, tá normal, não foi cortado nada, é isso? Por conta deles não tá dando aula assim presencial, tá em casa, o vale alimentação continua sendo normal. O auxílio de alimentação continua recebendo, todos os funcionários continuam recebendo. Não, tá bom. Então, na verdade, é só para mim ver a questão que a gente não está cumprindo ali, tá? Tranquilo, Sim, obrigado. Tá? O que não está cumprindo, o único índice aí é os 25%, né? Os Sim, 60% do magistério está cumprindo. Que a gente sempre passa dos 25, né? Vai 26, 27, né? Ano passado deu 25 e uns quebrados, né? Sim. Não, mas tranquilo, obrigado, tá? Nada. Era isso, seu controlador? Era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Vereador Ailton quer fazer uma pergunta, André. Só um momentinho, ele não ligou o microfone. Tá. Não estou ouvindo ele. Eu não estou conseguindo ouvir. Um momentinho, André. Aí. Tá me ouvindo, Deco? Agora sim. O Deco, hoje o superávit hoje é em torno de 1.800.000, certo? Certo. Arrecadação. Isso conta ICM, IPI, ICMS, né? Com a queda, por exemplo, desse ano do ICMS, o que compensou todo esse superávit que ocorreu durante esse ano? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas... Nós tivemos uma queda né, considerável no nossa cota de ICM do Estado, certo? Certo. Entendeu? Esse superávit de 1.800.000, ele veio do quê? São vários fatores, né? Uma das coisas é aquele auxílio emergencial do Covid, né? Da Lei 173. Isso foi 700 mil. Essa é uma das coisas. Outro fator é que a despesa acabou diminuindo também,
Para o nosso município, querendo ou não, a questão Covid não impactou tanto, não teve tanta despesa. Então, se tu verificar, a despesa está abaixo um pouco do previsto e a receita aumentou, né? E esse superávit, ele é consolidado, está aí todos os recursos que o município recebe, né? Não só ICMS, não só FPM, são todos os recursos, inclusive os vinculados. Esse superávit, na verdade, não é da arrecadação, ele é entre a relação da receita e despesa, é isso? É a diferença da receita para a despesa, considerando toda a receita e toda a despesa. Não quer dizer que nós Capital arrecadamos, junto. então, só para deixar bem claro, não quer dizer que nós arrecadamos mais de, o município recebeu 1.879.000 a mais do que previsto. Não. Na verdade, a despesa diminuiu e nossa arrecadação, ela manteve e teve algum recurso extra, é isso? Isso. Só para clarear essa questão aí. Uhum. Assim, ó, fazer uma análise mais apurada, pode ver que a receita, a diferença na arrecadação, um pouco a maior, está na de capital, que são as transferências de convênios, né? Daí é um pouco maior. A corrente também teve uma diferença de 1 milhão. Esse 1 milhão é praticamente o auxílio emergencial, né? Certo. A receita. E já a despesa, nós tivemos nas despesas correntes aí uma diferença de 950 mil a menos de despesa, né? Uhum. É um pouco reflexo da parada que deu aí naqueles praticamente um mês e meio e tudo que vem acontecendo, né? E aquela questão aí do gasto no atingir 24% da... Então, só com 24% da educação, isso conta investimento em... Para atingir o 25%, conta o investimento total da educação, incluindo reformas de escola, né? Esse cálculo, as aplicações com reforma da escola entra no cálculo dos 25. Ok. Minha parte era isso, né? Mais alguém teria alguma pergunta? O André, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores também. Referente ao recurso da educação, só tem uma pergunta ali. Se nós continuarmos a manter essa média de gastos, né? Nós fecharemos os 25% em dezembro? Fecha. Chegaremos ao 25% nessa média de gastos que está tendo? Vai fechar. Até porque daí dezembro tem mais 13º, né? Sim. E provavelmente fecha. Vai dar 25,10 por aí. Ah, legal. Não, era isso. Obrigada. Tá, de nada. Mais alguém teria alguma pergunta? Senhor Deco, tem como puxar o slider? Isso, tem como puxar o slider ali do índice de gasto de pessoal ali da Câmara? É 530, 630 com 62. É que deu uma diferença no índice ali. O valor está certo. Qual é a receita líquida que está? 19.800 e? 19.838, 528 com 19. 19 é 800 ali, né? É 838. Para mim aqui o Carlinhos passou o relatório. Para mim o Carlinhos passou o relatório que é 19.988. Eu tenho que ver a diferença. É 100 e poucos mil essa diferença? É 100 mil, pelo que eu estou vendo aqui. Uhum.
19.988.528. Uhum. Vou ver com ele depois o que eu estou considerando aqui ou não de receita para o cálculo. Porque isso seria a média dos 12 meses, né? Os últimos 12 acumulados. Isso mesmo. E foi esse valor que ele me passou, o consolidado, no caso, né? Aham. Tu tens como confirmar para mim? Porque daí o nosso índice vai ser 2,65, o nosso índice. Daí. É abaixo desse 2,65. Não, depois eu vejo aqui certinho e confirmo contigo. Antes de assinar o relatório aqui e mandar para a Câmara assinado, eu confirmo aqui. O valor da despesa está correto ali. É a receita corrente líquida, daí a diferença. Certo. Mais alguém quer a palavra? Então, vou encerrar a audiência, senhores. Encerro a audiência pública da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Muito obrigado a todos. Boa tarde.